Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com cada um de nós. Nós começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, ela que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas antes de começarmos essa nossa lição importante, por sinal, é a nossa segunda lição e que traz o título Lucas e Teófilo, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para que você possa receber as nossas lições no momento em que estivermos publicando aqui no nosso canal. Curte, compartilhe, repetindo, né? Para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar na aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos aqui publicando uma nova lição para estudarmos juntos. A lição número 2, como eu disse, ela traz o título Lucas e Teófilo e tem o texto base no capítulo 1 do livro de Atos, e nós estaremos lendo os 2 primeiros versículos deste capítulo, Atos 1, o versículo 1 e 2. Nós estaremos lendo neste momento para a introdução desta lição. E o texto nos diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Bem, irmãos, o objetivo deste nosso estudo de hoje, é de que ao final dessa lição nós possamos saber informações relevantes sobre o autor do livro de Lucas e também o livro de Atos, no caso, o próprio Lucas, e também sobre o destinatário, chamado aqui por Teófilo. Veremos que Lucas, ele reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Entendemos também como as boas novas começaram a se espalhar a ponto de abranger o mundo mediterrâneo daquela época, desde Jerusalém até Roma, como foi falado na nossa primeira lição, a lição da semana passada. Lucas, ele é identificado como o autor destes livros, do livro denominado Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. O evangelista, ele é reconhecido pelos comentaristas como um excelente historiador e uma pessoa muito observadora. Isso fica claro pelos detalhes que são sensíveis em seus escritos e que esses escritos que nos foram apresentados, o que nos proporciona uma compreensão mais vívida dos eventos iniciais daquela igreja. Lucas é identificado como sendo um médico dedicado e também fiel seguidor de Jesus. Seus escritos são abrangentes e muito precisos e inegavelmente inspirados pelo Espírito Santo. Esse material rico em detalhes, ele revela para quem lê o livro de Atos dos Apóstolos como se deu o início da igreja primitiva, como aconteceram as perseguições e dá também um grande destaque para as missões aí de Paulo. O livro de Atos, com a sua visão única, abrange tanto judeus quanto gentios,
enriquecendo aí a nossa compreensão histórica daquele período. Ele também enfatiza a tradição cristã ao longo dos séculos, ao oferecer, primeiramente, história, pois Lucas ele relata os fatos acontecidos e é o primeiro livro aí da história da igreja cristã. Ele registra a caminhada da igreja de Jerusalém até Roma. Nos 7 capítulos iniciais de Atos, nós vamos ver o avanço da igreja em Jerusalém e também na Judéia. No capítulo 8, o evangelho ele chega a Samaria e a partir do capítulo 9 ele avança para os confins da terra. Em segundo lugar, nos oferece também teologia, que proclama aí a salvação pela graça mediante a fé, independentemente das obras. A salvação não é resultado da obra que fazemos para Deus, mas de obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o seu amado Filho, o nosso Salvador. Em terceiro lugar, Lucas também nos oferece eclesiologia, visto que nós vamos estudar neste livro sobre a igreja, a sua história, mudanças, crises, impactos que ela teve na sociedade antiga e também na sociedade atual, doutrinas, propósito, entre muitos outros aspectos da igreja. Em quarto lugar, Atos dos Apóstolos ele nos mostra também a ação constante do Espírito Santo na vida daqueles homens e daquelas mulheres que decidiram entregar-se as suas vidas para Jesus e levar também o Evangelho para todo mundo. Atos é um livro para ser estudado não como uma história remota e distante, mas como um desafio presente. Os tempos mudaram, mas Deus, ele não mudou. As circunstâncias são outras, mas o Evangelho, ele é o mesmo. E dessa maneira nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título Lucas, o autor. Lucas, o autor. Bem, o autor de Atos dos Apóstolos e também do Evangelho nada diz a respeito de si mesmo, nem mesmo em sua dedicatória pessoal a Teófilo. A tradição eclesiástica, porém, desde cedo não tem dúvidas de que o autor é o evangelista Lucas. Ele era médico e também historiador. A tradição liga ele à cidade de Antioquia, da Síria, a terceira maior cidade do mundo naquela época. Foi o único escritor gentil do Novo Testamento. Lucas foi testemunha ocular dos ocorridos nas viagens missionárias de Paulo, uma vez que acompanhou o apóstolo nessa peregrinação, como o seu companheiro e também médico. Nós sabemos muito pouco acerca de Lucas. Só há 3 citações diretas sobre ele no Novo Testamento. Em Colossenses 4,14, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, e neste texto Paulo, inclusive, reclama que somente Lucas estava com ele naquele momento. E também na carta de Filemon, no verso 24. Essas referências nos permitem afirmar 2 coisas a seu respeito. Lucas era médico e cooperador de Paulo. Aliás, um de seus amigos mais fiéis, pois estava com o apóstolo Paulo em sua segunda prisão em Roma. E é assim que fica evidenciado pelo uso do pronome nós, lá nas suas escritas, indicando momentos em que esteve com ele. Nesta segunda carta a Teófilo, o livro de Atos, destaca-se a conexão entre o Evangelho e a igreja primitiva, atribuída ao Espírito Santo desde Pentecostes. Essa ênfase pneumológica, ou seja, naquilo que se refere
ao entendimento do Espírito Santo é central, diferenciando-se do Evangelho segundo Lucas. Embora limitadas as informações sobre Lucas, no Novo Testamento ressaltam sua importância, embora sejam menos detalhadas em comparação com outros autores, como alguns profetas, como Paulo, Pedro e João. Quanto ao seu nome, há um entendimento, quando analisamos o Novo Testamento, que vamos ver Lucas sendo chamado pelo nome, como dissemos, em apenas 3 daqueles textos que nós indicamos, que foram aqueles que nós destacamos aqui há pouco. Ou seja, Colossenses 4:14, 2 Timóteo 4:11 e Filemão 1:24. Quanto à sua nacionalidade, como também destacamos, Lucas ele estava ligado à cidade de Antioquia. Hoje faz parte de um território que pertence à Síria, mas que naquela época era um poderoso centro dos helênicos, ali na Ásia Menor. Quanto à sua profissão, como foi destacado, Lucas era médico. Ele é mencionado por Paulo e a única referência direta aí à sua profissão nas Escrituras está nesse texto aí de Colossenses 4:14. Em relação a quando foi escrito o livro de Atos, a data exata e o local da escrita de Atos dos Apóstolos não são definitivamente conhecidos, mas muitos estudiosos acreditam que Lucas escreveu Atos após a queda de Jerusalém, que foi 70 depois de Cristo. Sua morte, provavelmente, ocorreu em meados da década de 80 do século I. No entanto, é mais provável que ele tenha escrito o livro bem mais cedo, antes do final do primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo em Roma, aproximadamente aí entre 60 e 62 depois de Cristo. Essa data é a explicação mais natural para a conclusão abrupta de Atos, na qual se apresenta Paulo esperando pelo julgamento diante de César. E neste caminhar, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título Teologia Lucana. Teologia Lucana. Como já pontuamos, Atos é o segundo volume de um livro escrito por Lucas. O volume inicial, que é o Evangelho, que leva o seu nome, trata do que Jesus começou a fazer e também a ensinar. Neste segundo volume, que foi denominado como Atos dos Apóstolos, relata o que Jesus continuou a fazer e a ensinar por intermédio dos apóstolos e sobre o poder do Espírito Santo. Dessa forma, Lucas ele é inspirado pelo Espírito Santo. Tinha um claro propósito teológico em Atos dos Apóstolos. O conteúdo teológico que nós encontramos neste livro tem a presença marcante de Pedro e também de Paulo como seus principais personagens. É pela pregação apostólica desses homens aí, que foram escolhidos por Deus, que a fé cristã ela saiu de Jerusalém para alcançar o mundo. Vemos em Pedro porque ele foi um dos discípulos de confiança de Jesus, foi o primeiro a declarar Cristo como Filho do Deus vivo e recebeu de Jesus mais atenção, talvez, que os demais. Ele pregou os primeiros sermões da igreja, que foram o cartão de visita teológico da nova comunidade, a comunidade cristã. Já em Paulo, nós encontramos o apóstolo escolhido por Deus para pregar para aqueles que não eram judeus. Paulo foi aquele que mais enfatizou a teologia do Novo Testamento nos seus testemunhos, inclusive através
daquilo que ele está aí narrando aí em Atos e também em suas cartas, que foram referências expostas, né, para a igreja, para aquelas igrejas. Dessa maneira, Lucas ele buscava oferecer um relato ordenado e confiável dos eventos após a ascensão de Jesus, enfatizando a continuidade da obra redentora através dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Assim, a obra é tanto missiológica, visto que a grande comissão de Jesus não foi dada aos líderes religiosos de Israel, tampouco aos membros do Sinédrio, lá de Jerusalém. A ordem missionária foi dada aos discípulos. No momento em que houve a ascensão de Jesus, os discípulos, com ele reunidos, representavam ali a igreja que nascia dessa vocação para a missão no mundo. E Atos ele retrata o estudo desta missão. Essa obra de Atos dos Apóstolos também é pneumatológica, visto que é o discernimento do Espírito Santo agindo na vida daqueles homens, sendo usados por Deus na sua vocação e iluminados também pelo Espírito Santo para essa obra. A visão de Lucas sobre Jesus, a sua igreja e sua comunidade fortalece a fé cristã, proporcionando uma base sólida para a história do cristianismo e também as suas teologias. Ele retrata Jesus como o Salvador acessível a todas as pessoas, independentemente da sua posição social, do seu gênero ou origem étnica, porque a salvação é para todos que crerem no Filho de Deus e aceitam o seu chamado. Exemplos disso são as parábolas do bom samaritano, a visita de Jesus à casa de Zaqueu, que refletem aí esta ênfase do Evangelho para todos. Ele veio para todos aqueles que estão dispostos a recebê-lo. Lucas revela o seu propósito em Lucas 1, do versículo 3 até o versículo 4, declarando que investigou tudo aquilo cuidadosamente, desde o início, para que Teófilo ele conhecesse com certeza as coisas que havia aprendido. No Evangelho segundo Lucas, ele expressa o seu propósito. Um tema recorrente dos escritos de Lucas é o acesso dos gentios ao reino de Deus, destacando aí o seu papel significativo na obra redentora de Deus e como o Evangelho ele transcende fronteiras culturais e étnicas. Isso é evidente em várias passagens de Atos dos Apóstolos. Lucas ele dedica uma parte significativa de Atos para as viagens missionárias de Paulo, a expansão do Evangelho para além das fronteiras judaicas, destacando a importância da evangelização e da missão. A empatia de Lucas transparece nas suas narrativas, especialmente ao enfatizar o cuidado que Jesus tinha pelos marginalizados na sociedade e o papel dos gentios na obra de Deus. Suas histórias refletem uma sensibilidade única em relação à compaixão e o amor divino. Como igreja do século XXI, somos testemunhas do trabalho do Espírito Santo, convencendo os homens do seu pecado e impulsionando a missão da igreja. Mesmo em face de duras perseguições, a bandeira do Evangelho ela é fincada em Roma, a capital daquele Império Romano. O ID, ele continua para todos os crentes ainda hoje. E o Espírito Santo continua levando os homens
ao arrependimento através da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que tem o título Teófilo, o amigo de Lucas, receptor da carta. Teófilo, o amigo de Lucas, receptor da carta. O autor de Atos dos Apóstolos demonstra que está dando continuidade a um relato endereçado ao mesmo indivíduo ao qual já destinara a parte inicial da obra. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Assim ele escreve. O relato começa em Lucas e termina em Atos. Quanto à identidade de Teófilo mencionado por Lucas nas duas obras, permanece enigmática, pois as Escrituras não oferecem muitos detalhes específicos sobre ele. Sabemos que Lucas dedica tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos a Teófilo, chamando-o de excelentíssimo Teófilo. Assim, era uma pessoa muito importante. Isso está lá em Lucas 1:3 e em Atos, no capítulo 1, no versículo 1. Possivelmente, era um homem rico, membro da nobreza romana, ou alguém que ocupava um alto posto do governo romano. Teófilo seria, muito provavelmente, um cristão que financiou a elaboração, a confecção do livro de Atos. A palavra grega Teófilos significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Assim, tudo nos faz crer que era um homem piedoso, pois seu nome significa isso. Mas, no entanto, existem várias teorias sobre a identidade de Teófilo. Primeiro, nós podemos considerá-lo como uma pessoa. Assim? Excelentíssimo Teófilo. Pronome de tratamento para uma pessoa importante. Se assim for, Lucas fornece uma base relevante e fiel sobre a vida de Jesus, os eventos ao seu redor e a formação da igreja e sua missão no poder do Espírito Santo. Alguns estudiosos sugerem que Teófilo pode ter sido um piedoso ou benfeitor de Lucas, como nós falamos, pois na sociedade antiga haviam patronos que frequentemente financiavam ou apoiavam escritores, artistas. Era alternativamente aí, se a gente for olhar, Teófilo poderia ter sido até mesmo uma pessoa que se converteu no meio gentio, ou alguém interessado no cristianismo entre os não-judeus. Outra possibilidade é tratar Teófilo como um título honorífico, ou um símbolo teológico, representando aqueles que amam a Deus, todos que amam a Deus. Neste caso, Lucas estaria escrevendo para um público bem mais amplo, expressando aí afeto e respeito por aqueles que buscam se aprofundar na fé e no conhecimento de Deus. Embora a identidade precisa de Teófilo permaneça envolta aí em um mistério, o importante é reconhecer que seja aí um indivíduo real, um patrono, um título honorífico ou um símbolo teológico. A dedicatória a Teófilo reflete a intenção de Lucas de comunicar a mensagem cristã de forma acessível e benéfica para os seus leitores, tanto na época quanto ao longo dos séculos de quem o lesse. Que Lucas queria que o seu leitor soubesse, ou seja, os propósitos de Lucas em remeter essa obra acerca do ministério de Cristo e também da ação da igreja para esse nobre romano. Primeiramente, a gente vê que era para provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima, e não um risco para o Estado romano, como queriam demonstrar
os seus críticos. Em segundo lugar, também ele queria mostrar a conexão entre o ministério terreno e celestial de Cristo, pois mesmo depois de partir, Jesus continuou a fazer e a ensinar a igreja por intermédio do Espírito Santo, usando os apóstolos como seus instrumentos. Em terceiro lugar, Lucas queria também oferecer um esboço do espantoso crescimento da igreja cristã, que começou com 120 judeus em Jerusalém e termina como uma multidão inumerável por todo o restante do Império Romano, chegando inclusive até a capital, Roma. O mistério, ele permanece, mas o mais importante é que a dedicatória a Teófilo reflete a intenção de Lucas em comunicar a mensagem cristã de forma acessível para os leitores ao longo dos séculos e até mesmo nos nossos dias, com a fórmula certa para que possamos entender os princípios do Evangelho de Cristo. E assim, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta segunda lição deste trimestre. William MacDonald, ele ressalta, com razão, que o livro de Atos é a única história da igreja inspirada. É também o primeiro livro da história da igreja apostólica. Atos não é apenas uma ponte que liga a vida de Cristo com o Cristo vivo, ensinado nas epístolas. É também um elo de transição entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça. Lucas se destaca não apenas como um médico e discípulo fiel, mas também como um escritor habilidoso e um historiador meticuloso. A sua capacidade de articular a mensagem cristã de maneira clara e também envolvente, isso tudo ao mesmo tempo, em que ele apresenta uma narrativa detalhada dos eventos. É uma marca bem distinta de sua contribuição para as Escrituras Sagradas. Lucas, ele termina a segunda carta a Teófilo, o livro de Atos dos Apóstolos, de maneira notável e quase abrupta, com Paulo preso na cidade de Roma. Paulo estava aguardando o julgamento. Lucas deixa a narrativa em aberto. Isso nos sugere que a missão da igreja é a propagação do evangelho para que ele continue. Essa conclusão aberta serve como um lembrete de que a história da igreja não é limitada aos eventos registrados naquele período somente, mas continua por meio das gerações vindouras. E era verdade, pois chegou até nós, e louvado seja o nosso Deus por isso. Lucas reúne provas insofismáveis acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que o seu ministério terreno fora consumado e que ele agora continuava exercendo o seu ministério celestial. O Cristo histórico e o Cristo da glória são a mesma pessoa. E Atos, então, vai nos relatar sobre a vinda do Espírito Santo, o início e o crescimento da igreja e a expansão do cristianismo no Império Romano, na região do Mediterrâneo. Atos também, ele vai ser aí uma espécie de apologética, como nós falamos, ou seja, a defesa da fé cristã. Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu o livro de Atos com vários propósitos em mente, que era para ir mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. O livro de Atos não é apenas aí uma história de avanço dos cristãos, mas, sobretudo, uma defesa do cristianismo. O propósito de Lucas
é defender a fé cristã diante dos seus opositores, mostrando que a religião cristã, conhecida na época como o caminho, ela era legítima, era legal e também salutar para aquele povo. Ao longo do livro, Lucas ele reúne vários relatos nos quais as autoridades romanas reconhecem que não tem nenhuma acusação formal contra os cristãos. Como um diplomata, Lucas ele reuniu provas para mostrar que o cristianismo era inofensivo, porque alguns oficiais romanos, inclusive, chegaram a adotá-lo pessoalmente. Era inocente o cristianismo, porque os juízes romanos eles não conseguiram encontrar nenhuma base para condená-lo. E também o cristianismo era legal, pois ele era o cumprimento verdadeiro da lei judaica. Era um claro propósito de Lucas recomendar aí o cristianismo ao governo romano. Veremos também, a partir das próximas lições, que o cristianismo surge em um momento muito extraordinário na vida do povo judeu que não entende, na realidade, quem era o Messias prometido, o Deus que estava presente junto a eles. E dessa maneira, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça. A primeira é que Lucas esteve com a sua vida pronta para servir. Servir a Deus e escrever aquilo que foi revelado pelo Senhor. E aqui vai uma indagação. E nós? Nós estamos prontos para servir ao Senhor com aquilo que temos de melhor? A segunda reflexão é que o olhar de Lucas para os eventos que outros evangelistas também relataram são cercados de detalhes que demonstram aí a sensibilidade de Lucas nessa questão. E a questão agora é a seguinte: nós, quão detalhistas somos para experiências diárias que Deus permite para que nós vivamos com Ele? A terceira e última reflexão nos mostra a certa maravilhosa aí, essa carta de Lucas, muito maravilhosa, que ele escreveu a Teófilo, que mudou a forma do seu amigo enxergar a Cristo Jesus. A indagação para nós hoje é: já pensamos em escrever uma carta, um e-mail ou um recado através do WhatsApp para alguém que nós amamos? Vamos contar essa experiência com Jesus e como nos importa, né? Nós importamos com aquela pessoa para testemunhar a compaixão e a graça de Cristo. E nessa lição nós aprendemos que o propósito da ação do Espírito Santo na vida de Lucas e da igreja em Atos é realmente a finalidade de capacitá-lo para a proclamação do Evangelho em continuidade ao ministério aí de Jesus. Veremos que esse modo de viver serve também de modelo para a igreja nos dias atuais. Assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o Espírito Santo e para realizar a obra de Deus para alcançar uma vida cristã vitoriosa, de acordo com a vontade do Pai. E essas reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça me fizeram aí lembrar quando, ainda adolescente, eu participava da Gincana Nacional dos Adolescentes da Convenção Batista Brasileira, na década de 80, e que tinha aí como tema Só Jesus Cristo Salva. Muitos irmãos vão lembrar daquele tema. Naquela época, nós tínhamos que convidar aí o maior número de pessoas possíveis para
uma série de conferências que íamos realizar lá na primeira igreja batista de Itaperuna. Assim, nós colocamos as mãos na massa. Não tínhamos os aplicativos de hoje aí com mensagens instantâneas, mas tínhamos o telefone fixo, que hoje nem tanto é usado assim. Ligamos, eu e um irmão, para várias pessoas da nossa cidade. E convidamos para que aquelas pessoas, para aquelas noites especiais, em que a palavra de Deus seria anunciada. As pessoas recebiam com alegria os convites daqueles dois meninos de 13 e 14 anos. Para a nossa alegria, também alguns daquelas pessoas compareceram aos cultos e, pela ação do Espírito Santo, tomaram decisões ao lado de Jesus. Nós vimos que, com o auxílio do alto, poderíamos fazer ainda mais para a obra de Deus. Me fez lembrar também do hino 221 do cantor cristão, que tem o título Convite, a letra de Almeida Sobrinho. E a letra diz assim: vinde todos sem demora, diz o amado Redentor. Ele salva e mesmo agora vos convida com amor. Seu convite é admirável. Vinde a Cristo, o bom Senhor. Seu convite é aceitável. Vinde ao vosso Salvador. Ele está nos convidando para o divinal festim. Voz eterna vos chamando, pecadores, vinde a mim. Aos contritos pecadores, vestes brancas ele dá. Aflições, tristeza, dores, lá no céu não haverá. Lindo hino, né? Importante foi, naquela noite, a gente ver aquelas pessoas rendendo a Jesus, através de um convite, através da ação do Espírito Santo na vida de dois meninos. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Não esqueça, aí embaixo, no botãozinho, inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e também não esqueça de acionar o sininho das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 3, com o título A Ascensão de Jesus. A Ascensão de Jesus. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?